Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32 agora. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Quarta-feira, hoje dia 3 de janeiro de 2024. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Projeto Celular Seguro ultrapassa 1 milhão de usuários cadastrados. 5 estados podem zerar as filas de cirurgias do SUS. ICMS tem data marcada para subir em Goiás, Distrito Federal e mais 9 estados. Mega da Virada, apostas de Goiás acertam a quina e ganham juntas mais de 5 milhões de reais. Homem morre e 4 ficam feridos após tiros durante festa em Doverlândia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Agora sejam bem-vindos à nossa programação, Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul podem zerar as filas de cirurgias do Sistema Único de Saúde, conforme uma previsão do próprio Ministério da Saúde. Balanço divulgado pela pasta mostra que até outubro de 2023, 250 mil cirurgias foram realizadas no país, mais de 70% da meta do Programa Nacional de Redução de Filas. A expectativa do Ministério é que o novo programa reduza a espera de pacientes por procedimentos que ficaram represados, principalmente durante a pandemia da Covid-19. O investimento anunciado pelo governo federal é de 600 milhões de reais. A pasta classifica o enfrentamento a filas de cirurgias como um dos maiores desafios do SUS. A meta é realizar mais de 500 mil cirurgias da fila declarada pelos estados. Entre procedimentos mais listados estão cirurgia de catarata, retirada de vesícula biliar, cirurgia de hérnia, remoção de hemorroidas e retirada do útero. O programa tem vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. E lançado há menos de 2 semanas, o projeto Celular Seguro já tem mais de 1 milhão de usuários cadastrados. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até às 10 horas de ontem, 750.135 celulares foram registrados via site ou aplicativo, disponível para celulares incluídas 692.571 pessoas de confiança. Ainda segundo a pasta, a ferramenta já recebeu 7.005 alertas de usuários envolvendo perda, roubo ou furto de aparelhos. Com a iniciativa, vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis podem bloquear o aparelho e aplicativos digitais com um único clique. As empresas que já aderiram estão descritas nos termos de uso. Não há limite para cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao cadastro de pessoas físicas, o titular da linha, para que o bloqueio seja efetivado. Quem estiver cadastrado no Celular Seguro pode indicar pessoas de sua confiança que estarão autorizadas a efetuar bloqueios caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. 6h35. E Lula sancionou o orçamento de 2024 com meta de déficit zero. Os detalhes quem traz é a Adriana Mesquita. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O texto que estabelece as regras para a execução do orçamento deste ano foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Foi sancionado o trecho que prevê meta de déficit fiscal zero. Isso significa que o governo não poderá gastar mais do que o que arrecada. Entre os trechos vetados está um que tinha o objetivo de aumentar o poder do Congresso sobre os gastos para liberar dinheiro na véspera de votações importantes. Lula também vetou um trecho incluído pela oposição que proibia gastos que afrontassem valores tradicionais, como despesas ligadas a aborto. Uma das regras aprovadas pelo Congresso prevê a criação de um calendário para a distribuição de emendas de pagamento obrigatório. Lula vetou um trecho que obrigava a reserva dos recursos em até 30 dias após a divulgação das propostas. A LDO prevê ainda um teto de 4 bilhões e 900 milhões para o fundo eleitoral.
O valor poderá ser utilizado pelos partidos para bancar gastos com as eleições municipais de 2024. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37 e o sorteio da Mega da Virada ofereceu 588 milhões de reais como prêmio para quem acertasse os 6 números. Nenhum goiano conseguiu o grande prêmio, mas 59 apostas feitas aqui no estado acertaram 5 números, garantindo um prêmio de R$ 5.887.019. Uma das apostas vencedoras foi um bolão com 11 números na cidade de Goiânia, em que os vencedores vão dividir uma quantia de R$ 420.501 entre 3 cotas. Após a divisão, cada um deve receber em sua conta bancária mais de R$ 140.167. O bolão premiado na capital foi registrado na lotérica Casa da Sorte, localizada no setor leste Vila Nova. A reportagem tentou contato por ligação com a lotérica, mas não teve retorno até a publicação da reportagem. Além dela, outras 42 apostas simples feitas em cidades goianas, incluindo uma em Jataí, também acertaram 5 números e cada ganhador vai levar para casa mais de R$ 70 mil. Em Goiás, também teve outros 16 bolões vencedores com 382 cotas e prêmios entre R$ 70 mil e R$ 83 até R$ 350.417. Um comerciante de 75 anos foi preso suspeito de estuprar uma cliente de 13 anos dentro da mercearia em Caldas Novas. Segundo a polícia militar, o pai da menina pediu a ela que fosse até o local comprar uma sardinha para o almoço. O crime aconteceu ontem no Jardim Paraíso 2. A polícia, o pai informou que estranhou a demora da filha, pois o comércio era próximo da residência. Ao procurá-la, o pai infelizmente acabou testemunhando o crime no estabelecimento do autor. Ao chegar no local, ele relatou que pediu à filha que fosse até a mercearia próxima para comprar a sardinha. Ele acabou acionando a polícia militar e o caso será agora investigado pelas autoridades daquele município. 6h39. O estado de Goiás bateu o recorde histórico no abate de bovinos no terceiro trimestre de 2023. Os detalhes você confere com Juliana Carnevale. Segundo dados do IBGE, o estado de Goiás celebra um marco significativo no setor agropecuário ao atingir um recorde histórico no abate de bovinos no terceiro trimestre do ano. O levantamento revelou que no terceiro trimestre de 2023, 956.921 cabeças de bovinos foram abatidas no estado, marcando um aumento de 4,7% em relação ao trimestre anterior e de expressivos 11,4% em relação ao mesmo período de 2022. Esse número representa o pico da série histórica iniciada em 1997. No cenário nacional, o abate de bovinos também cresceu. Foi registrado aumento de 12,2% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 8.930.000 cabeças, também o maior número registrado para o Brasil desde o início da série histórica. Além do destaque no abate de bovinos, Goiás também registrou crescimento no abate de suínos. No segundo trimestre de 2023, 508.400 cabeças foram abatidas, representando um aumento de 6,4% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao terceiro trimestre de 2022, o crescimento foi mais moderado, atingindo 0,3%. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e 41 minutos. E com contrato renovado com o Real Madrid até 2026, Carlo Ancelotti declarou que tinha um interesse maior em seguir no clube espanhol do que assumir a seleção brasileira. O técnico italiano confirmou que teve conversas com Edinaldo Rodrigues, destituído do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Porém, afirmou ter dado preferência aos merengues e comemorou a renovação firmada na semana passada. A realidade, que todo mundo sabe, o Real Madrid também tive contato com o presidente naquele período, que era Edinaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia de minha situação no Real Madrid.
Que isso fique claro para todos, é o que declarou o técnico. O vínculo anterior de Ancelotti era até junho de 2024. O técnico italiano foi dado como certo no comando da seleção por Edinaldo Rodrigues. O treinador, no entanto, nunca havia comentado sobre o suposto acerto e renovou o contrato com o Real Madrid. E o Benfica formalizou ao Santos uma proposta de compra de 18 milhões de euros, algo em torno de 96 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante Marcos Leonardo. Na terça-feira, Rui Pedro Braz, o diretor esportivo do clube português, se reuniu com o presidente Marcelo Teixeira e apresentou os termos e condições da negociação. A forma de pagamento e porcentagem dos direitos que serão vendidos são não mantidos em sigilo pelos clubes. A notícia foi divulgada pelo próprio dirigente santista, que postou uma foto ao lado do cartola português, trocando camisas de ambos os clubes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A produção brasileira da soja 23-24 foi estimada em 152 milhões e 800 mil toneladas, versus 161 milhões e 900 mil toneladas em estimativa da safra anterior, devido a impactos da falta de chuva em grande parte na região produtora do país, segundo um relatório da consultoria StoneX. Com o corte, não foi prevista uma safra recorde no Brasil, maior produtor e exportador mundial da soja, já que a produção da temporada ficaria abaixo de 157 milhões e 700 mil toneladas colhidas em 22 e 23. Analistas disseram que, em um relatório, que as chuvas do mês passado continuaram irregulares na maioria dos campos de soja do Brasil, incluindo o principal estado produtor de grãos, Mato Grosso, onde a produção deverá cair mais de 14% em comparação com a temporada passada. Eles disseram que o clima vai continuar a desempenhar um papel fundamental nos próximos meses, uma vez que alguns estados plantam mais tarde e houve atrasos na semeadura. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atribuiu à Caixa Econômica Federal, agente operador do Bolsa Família, a responsabilidade por garantir a gratuidade na abertura e manutenção de conta para acesso ao benefício. A medida garante o fornecimento de cartão bancário, consulta a saldos, extratos e acesso aos saques. As ações de inclusão bancária fazem parte das novas regras para a administração de pagamento e cartões do Bolsa Família, publicadas na terça-feira no Diário Oficial da União, onde também foram estabelecidas as práticas proibidas na relação com os beneficiários, como imposição ou indução de compra de serviços ou produtos bancários que condicionem ou sejam vinculados ao recebimento do Bolsa Família. Além de manter uma rede de canais de pagamento compatível com as necessidades do programa, também é atribuída à Caixa a definição anual do calendário de pagamentos. A publicação trata das atribuições de outros atores envolvidos na administração e pagamento do benefício, como o próprio Ministério, que além de estabelecer normas complementares ao programa, também tem a responsabilidade de orientar estados e municípios, além de promover a articulação entre entes participantes do Bolsa Família. E a Polícia Civil de São Paulo está investigando a participação de um casal na morte do influenciador Carlos Henrique Pires Medeiros, de 26 anos. Henrique Medeiros, como era mais conhecido, estava desaparecido desde a madrugada do Natal. No último sábado, o corpo dele foi encontrado enterrado no quintal da residência de um casal de amigos, onde havia passado a ceia do Natal. Ele era influenciador digital e contava com mais de 87 mil seguidores no Instagram e quase 1.800.000 de inscritos no YouTube. Na noite do domingo, a polícia informou ter prendido um homem de 28 anos e uma mulher de 24 que moravam na casa onde o corpo foi encontrado. Eles passaram por audiência de custódia e manteve as suas prisões. Em entrevista coletiva concedida ontem, o delegado Luiz Heimster, titular do 1º Distrito Policial da delegacia, informou que o casal está sendo investigado por homicídio e ocultação de cadáver e que diligências estão sendo feitas para elucidar o crime. E o feriado do Ano Novo teve uma queda no número de mortes nas rodovias. Confira esse balanço da Polícia Rodoviária Federal com Adriana Mesquita.
feriado de Ano Novo terminou com queda no índice de mortes nas rodovias federais. O balanço da Polícia Rodoviária Federal, divulgado nesta terça-feira, trouxe dados da operação realizada entre sexta-feira, dia 29 de dezembro, e essa segunda-feira, dia 1º de janeiro. Nos 4 dias de atividades, 56 pessoas morreram e 903 ficaram feridas. O número de mortes caiu 25% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para o porta-voz da PRF em Minas Gerais, inspetor Aristides Júnior, o balanço é positivo se comparado a números anteriores. Poderia ser melhor se os números tivessem reduzido ainda mais. Esse sempre é o intuito da PRF quando faz uma operação em um feriado prolongado. Tentar chegar o mais próximo de zero ou até zerar o número de óbitos. O índice de acidentes graves e de feridos também diminuiu, com 725 registros, sendo 193 considerados graves. Por outro lado, a PRF registrou aumento de 51% dos flagrantes de ultrapassagens em locais proibidos. A fiscalização também capturou mais de 24 mil imagens de veículos circulando acima do limite de velocidade permitida nas vias. Houve ainda 988 autuações de condutores por recusa ao teste do bafômetro. Em relação ao combate à criminalidade, 383 pessoas foram detidas e 41 veículos recuperados. A PRF também, além de estar focada na redução de acidentes, no trabalho preventivo no trânsito, faz esse trabalho de repressão ao crime, com o tráfico de drogas, com a recuperação de veículos furtados, apreensão de armas. Os policiais apreenderam ainda 557 quilos de maconha, 12 armas de fogo e 164 munições. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita e Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04. E uma confusão durante uma festa de Ano Novo terminou com um homem morto e 4 pessoas feridas em Doverlândia, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram 2 versões diferentes do fato. O tiroteio aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Relatos da polícia informaram que os militares foram acionados por médicos de plantão para conter um tumulto dentro de um hospital do município. Chegando no local, dispersaram a confusão da unidade de saúde e foram informados de que haviam 5 baleados de um tiroteio durante uma festa de fim de ano e comemoravam a chegada de 2024. Entre elas, um óbito de um homem de 55 anos, identificado como Sebastião Ferreira dos Santos. Ainda segundo a polícia, testemunhas foram ouvidas no hospital e contaram o que teria acontecido na festa. As primeiras testemunhas ouvidas afirmaram que uma das vítimas, um homem de 40 anos, foi o responsável pelos disparos na festa na tentativa de provocar outra pessoa, o que acabou dando início à confusão. Enquanto a reforma tributária não começa efetivamente, 2024 terá aumento da alíquota geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados de Goiás, Distrito Federal e pelo menos outros 9 estados. Em Goiás, a Assembleia Legislativa aprovou em definitivo no início de dezembro o projeto do governo estadual, que prevê o aumento do tributo de 17% para 19%. No mesmo sentido, foram aprovados projetos que elevam o principal imposto estadual na Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Isso não quer dizer que nos outros estados não haverá aumento, já que alguns estudam também elevar as suas alíquotas. E o Detran terá o seu primeiro concurso da história. Os detalhes do edital você confere com Marcelo Tavares. O Detran Goiás deve realizar o primeiro concurso público de sua história em 2024. O certame está previsto com salário inicial de R$ 4.258. A criação do quadro próprio, com a estruturação da carreira, tem o objetivo de ampliar a rede de atendimento da autarquia e aperfeiçoar os processos de habilitação, educação de trânsito e fiscalização. O projeto de lei de autoria do governo de Goiás, com a criação de 1.000 cargos de agentes de trânsito e examinadores, foi aprovado em segunda votação pela Assembleia Legislativa de Goiás.
Os cargos aprovados são de nível superior em qualquer área de formação. A carga horária é de 40 horas semanais, com possibilidade de trabalho em finais de semana e feriados, conforme a necessidade e interesse público. Criado em julho de 1980, o Detran nunca realizou nenhum concurso. Atualmente, a maioria dos servidores da autarquia é composta por comissionados e temporários. O projeto ainda deverá ser sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e 7 minutos. Em sua primeira entrevista coletiva como presidente do Corinthians, Augusto Melo reforçou o interesse na contratação de Gabigol do Flamengo. Segundo ele, após negociações, a transferência agora dependeria da vontade do jogador. Segundo ele, nas palavras que ele falou, conversa adiantada depende só deles. É um atleta que nos interessa e tem as nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou e nos interessa, é o que afirmou Augusto Melo. A presença do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, na cerimônia de posse de Augusto Melo, aumentou ainda mais as especulações em torno da possibilidade de negociação. Segundo o presidente eleito do Corinthians, a aparição do dirigente do clube carioca não tem relação com a negociação em curso. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 horas e 8 minutos. A terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho se sustentando no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram entre R$ 71,89 e R$ 75,90. O vencimento de janeiro 24 foi cotado a R$ 71,89, uma alta de 1,04%. Março 24 valeu R$ 75,90 com valorização de 1,07%. O maio 24 foi negociado por R$ 75,25 com ganho de 1,01%. E o julho 24 teve o valor de R$ 73,43, uma elevação de 0,04%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 9 minutos. E o IPVA 2024 deve alcançar pelo menos 40 milhões de veículos. A reportagem é de Alexandra Fiore. Passado o período de compra de presentes, festas e viagens de férias, a hora agora é fazer as contas para planejar os gastos ao longo de 2024. E os impostos vêm no topo da lista. Para quem tem carro, a estimativa é de que cerca de 40 milhões de proprietários de veículos devem programar o pagamento do IPVA. O montante cobrado varia de 2% a 4% do valor venal do veículo, calculado com base na tabela FIPE. Quem, por exemplo, mora em São Paulo, onde a alíquota é de 4% e tem carro popular avaliado em R$50 mil, deverá pagar R$2.000 ao governo estadual. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Segundo André Bruneta, diretor de inovação digital da Estapar, empresa do ramo de estacionamentos, o objetivo do imposto inicialmente era viabilizar a construção e manutenção de estradas e rodovias, mas as leis mudaram e hoje essa arrecadação supre as mais variadas demandas. Governadores e prefeitos usam essa arrecadação para suprir outras demandas. Trata-se, aliás, de uma das maiores fontes de receita das administrações estaduais. No estado de São Paulo, onde está presente quase metade da frota nacional, o IPVA gerou uma arrecadação de mais de 20 bilhões esse ano, um recorde, mas que serviu principalmente para compensar a perda de arrecadação de outro imposto, o ICMS, e foi essencial para manter as contas do governo no positivo. Vários aplicativos oferecem possibilidade de parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão, enquanto alguns estados oferecem parcelamentos que variam em média até 6 vezes. Especialistas em finanças pessoais sempre recomendam se planejar para pagar à vista, pois os descontos normalmente são atrativos. Alguns estados chegam a dar descontos de até 15%. A decisão vai depender do que é melhor para você. Verifique o desconto oferecido no seu estado e pondere a sua atual situação financeira. Nem todos os contribuintes precisam pagar todo o imposto. No caso do IPVA para pessoas com deficiência, muitos estados isentam a taxa até uma faixa limite de valor. Há ainda isenção para motoristas que usam o veículo como instrumento de trabalho e para carros mais antigos. Cada estado tem leis específicas.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. 7h11 agora, vamos para o terceiro intervalo aqui do Jornal Verde Vale. Na volta, destacamos para você o saque aniversário do FGTS. O pedido pode ser feito pelo WhatsApp. Você vai conferir essa notícia logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E o Banco Central esclareceu ontem em Brasília que o teto de juros para o rotativo e da fatura parcelada do cartão só entram em vigor a partir de hoje. Segundo o órgão, o feriado do dia 1º de janeiro adiou em um dia a entrada em vigor da medida, que limitou em 100% do valor total da dívida os juros e encargos das duas modalidades do cartão de crédito. O prazo da lei do desenrola, que instituiu o teto para duas modalidades do cartão de crédito, terminaria no dia 1º de janeiro. Com o feriado, a data limite para a apresentação e a aprovação de uma autorregulação do setor ficou para ontem. Como não houve acordo para a regulação própria, o teto acabou entrando em vigor somente hoje. Instituído pela lei do programa Desenrola, sancionada em outubro, o teto foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre governo, Banco Central e instituições financeiras, Congresso Nacional e o Banco Central chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. Caso contrário, valeria o modelo em vigor no Reino Unido, que estabelece juros até o teto de 100% do total da dívida, o que não poderá mais subir depois de dobrar o valor. Pressionado pelo pessimismo internacional, o primeiro dia útil do ano foi marcado por uma queda na bolsa e alta do dólar. A moeda norte-americana fechou acima de R$ 4,90. A bolsa caiu mais de 1%. O dólar comercial encerrou ontem vendido a R$ 4,91, uma alta de mais de 6 centavos, 1,28% a mais. A cotação chegou a operar na estabilidade na primeira meia hora de negociação, mas passou a subir em seguida. Após a abertura dos mercados norte-americanos, a moeda disparou até fechar próxima da máxima do dia. No mercado de ações, o dia também foi marcado por turbulências. O índice Bovespa na Bolsa Brasileira fechou aos 132.696 pontos, uma queda de mais de 1,10%. O indicador operou próximo da estabilidade até o início da tarde, mas passou a cair logo em seguida. E o saque aniversário do FGTS. O pedido pode ser feito até pelo WhatsApp. Saiba como funciona nessa matéria de Bruno Moreira. O FGTS conta com uma novidade disponível para qualquer pessoa com direito ao benefício. Agora dá para pedir a contratação da antecipação usando o WhatsApp. Basta adicionar o número do Itaú consignado, DDD 11 4004 4828 e mandar uma mensagem inicial pedindo a simulação do crédito. O serviço está disponível para correntistas e não correntistas de forma pioneira, segundo o Itaú Unibanco. O diretor de consignado, Alexandre Borim, destaca o objetivo com a criação do recurso. É um canal que é utilizado por todos os brasileiros, é bastante simplificado, então o objetivo é trazer comodidade, trazer facilidade e simplicidade para o cliente num produto que não compromete a renda do cliente mensalmente. Então o cliente ele consegue se reequilibrar financeiramente, se ele estiver passando por um momento de dificuldade financeira, ou até fazer uma aquisição de algum bem, de algum serviço, sem comprometer a renda mensalmente. O saque aniversário existe desde 2020 e oferece a possibilidade de um saque anual do Fundo de Garantia. Com esse serviço do Itaú, dá para antecipar de uma só vez até 7 parcelas do valor anual com taxa de juros mensal a partir de 1,59%. Todo brasileiro com idade entre 18 e 70 anos, CPF regular e conta ativa ou inativa no FGTS com saldo superior a R$ 400 pode apresentar a solicitação. A antecipação FGTS ela é um produto que tem uma taxa de juros bastante baixa em comparação com outros produtos que são oferecidos, como crédito pessoal, próprio cheque especial
cartão de crédito. Entre as taxas comparativas que a gente tem ali no Banco Central, é uma das menores taxas junto com o crédito consignado. Além do contato pelo WhatsApp, também é possível selecionar a opção empréstimos no menu do aplicativo do banco, depois antecipação FGTS e simular ou contratar. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22 agora. E segundo uma previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui do estado, o dia de hoje, nessa quarta-feira, deverá ser de chuva em quase todo o estado. Apesar do clima de dar partida nos objetivos do ano novo, os goianos provavelmente vão precisar ficar em casa nessa quarta-feira ou então vão enfrentar tempestades fortes. Segundo o CIMEGO, a formação de um corredor de umidade sobre Goiás está favorecendo chuvas ainda mais volumosas que as que caíram sobre diversas regiões nas últimas semanas. Com isso, o órgão emitiu um alerta para que moradores de todo o estado se preparem para chuvas de até 70 milímetros por dia, com rajadas de ventos acima de 60 quilômetros por hora, além de raios. A região que mais causa preocupações é o leste goiano, onde a expectativa é de 55 milímetros de chuva. Porém, as demais não divergem muito, com previsão de 50 milímetros, tanto no norte quanto no oeste e aqui no sudoeste. O boletim ainda aponta que o sul do estado pode vir a registrar 45 milímetros e o centro 40 milímetros. Quanto às cidades, nesta quarta-feira, moradores de Jataí, Ceres, Iporá, Montes Claros podem se preparar para tempestades de, em média, 35 milímetros, seguidos por Rubiataba, onde a expectativa é de 30 milímetros. Já Anápolis e Araguapaz devem registrar 25 milímetros de precipitações. Além disso, o boletim destaca que Goiânia, Cristalina, Goianésia, Flores de Goiás e Aruanã devem receber em torno de 20 milímetros de chuva. E no balanço da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Goiás, no feriado prolongado e ano novo, foram registradas 2 mortes e 34 feridos em 31 acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam Goiás. Os registros foram feitos em 4 dias de operação policial. Além dos acidentes, 943 motoristas foram autuados por irregularidades ao transitar em rodovias federais que cortam o estado. O maior número de registro foi ultrapassagem irregular, responsável por 264 multas. A polícia também multou 64 motoristas por falta do uso de cinto de segurança. Outros 31 condutores por embriaguez ao volante. 7h24. A balança comercial de Goiás registrou um superávit de mais de 8 bilhões de dólares. Quem traz essas informações é Marcelo Tavares. O saldo da balança comercial de Goiás, acumulado no período de janeiro a novembro de 2023, foi de 8 bilhões 268 milhões de dólares, de acordo com pesquisa da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, com dados do Ministério da Economia. Durante os 11 primeiros meses do ano, as exportações goianas apresentaram um valor de 12 bilhões 762 milhões de dólares. E as importações somaram 4 bilhões 493 milhões de dólares. Comparando com o mesmo período de 2022, houve uma variação positiva de 8,25% no saldo comercial. A China é o maior parceiro comercial do estado, sendo destino de 51,92% das exportações no acumulado geral do ano. Em segundo lugar, vem a Indonésia, recebendo 3,22% das exportações goianas em 2023. Em relação às importações, a China também ocupa o primeiro lugar, sendo responsável por 16,02% do total, seguida pelos Estados Unidos e Alemanha. Os dados recentes colocam Goiás em 8º lugar no ranking nacional de exportações e na 11ª posição relativa às importações. Anápolis é o município que mais importa em Goiás, enquanto Rio Verde é o responsável pela maioria das exportações. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h26. A pecuária de corte foi bastante impactada por fatores internos e externos ao longo de 2023. Situações registradas nos âmbitos produtivo, sanitário, climático e econômico resultaram em uma forte oscilação de preços de todos os produtos da cadeia. Um levantamento do CPEA mostra que o boi gordo chegou a ser negociado acima de R$300 arroba no início de fevereiro, mas no fim de agosto operava abaixo de R$200 arroba. Na reta final do ano, a arroba voltou a ser comercializada em torno de R$250. Segundo pesquisadores do CPEA, o maior solavanco do ano veio do caso atípico da vaca louca, em fevereiro. Apesar de isolada, a ocorrência resultou em suspensão dos envios de carne à China. Ainda assim, o país asiático foi, no balanço do ano, o maior destino da carne bovina exportada pelo Brasil. A todos os destinos, as vendas externas de carne bovina estiveram aquecidas ao longo de 2023, o que foi fundamental para escoar o aumento da oferta no Brasil. Dados do IBGE apontam que de janeiro a setembro do ano passado, o abate de animais foi o maior desde 2014. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. E o São Paulo encerrou o contrato com o patrocinador master, a Sport Bets, e com a Bitsu, que ficava nas mangas da camisa do time, e as retirou do seu site oficial. O clube já tem um acerto com uma nova empresa de apostas online, a Superbet, para estampar a área mais nobre do uniforme tricolor. A parceria deve render cerca de R$52 milhões anuais ao clube do Morumbi. O novo patrocinador deve ser anunciado ainda nessa semana. Novas camisas com a logo da camisa de apostas e do novo fornecedor de material esportivo, a New Balance, já estão sendo confeccionados. O modelo ainda é guardado em sigilo. O patrocínio da manga, porém, o São Paulo ainda não tem nenhum substituto até o momento. A empresa anterior pagava em média de R$10 milhões por temporada ao clube, de acordo com uma apuração feita pela reportagem do Globo Esporte. Ainda falando de esporte, no mercado de transferências, Everton Ribeiro agora vai reforçar o Bahia após 7 temporadas no Flamengo. Bahia tem acerto para contratar Everton Ribeiro, meio-campista de 34 anos, multicampeão pelo Flamengo. O contrato dele com o rubro-negro carioca terminou no último dia do ano. O tricolor baiano deu a ele o que o Flamengo não ofereceu: um contrato de 2 anos e ainda ser embaixador do Grupo City quando se aposentar. As negociações do Bahia para 2024 incluem ainda o volante santista Jean Lucas e o atacante Ferreirinha, do Grêmio. E por falar no tricolor gaúcho, o time procura um goleiro e um atacante para substituir Luiz Soares. Certos mesmos até o momento estão Dodge e Soteldo, ambos ex-jogadores do Santos. Um goleiro que está sendo negociado no mercado é Santos, do Flamengo, que está em tratativas avançadas com o Fortaleza. Quem pode mudar de clube neste ano é o atacante Vargas, do Atlético Mineiro, pouco aproveitado pelo técnico Filipão em 2023. O Vasco da Gama já deu sinal de que pretende contratar o chileno. Augusto Melo tomou posse na presidência do Corinthians nesta terça-feira. Na bagagem, o novo mandatário trouxe as contratações do lateral esquerdo Diego Palacios, do volante Ranielli e do meio-campista Rodrigo Garro. Em entrevista coletiva, o novo presidente corintiano falou das negociações com atletas do Flamengo: Gabigol, a quem considerou um sonho, e a troca de Fausto Vera por Thiago Maia. Nenhuma das negociações está concretizada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa.